Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem. Vamos lá para mais uma aula? Hoje a gente vai estudar ciências, tá? Então, a gente vai estudar semana 1 e semana 2. Ó, a gente vai estar estudando a Terra e o Universo, as características da Terra e os usos do Sol, tá? Ó, a gente vai, a nossas habilidades aqui é o nosso código, ensino fundamental, terceiro ano, ciências e a habilidade número 7. A gente vai reconhecer as transformações da Terra devido à escassez de água no solo, com base nas erosões em alguns lugares, comparando as mudanças nas últimas décadas na própria região. Os conteúdos relacionados é a causa e consequência da escassez de água no solo, as transformações da Terra causada pela escassez de água no solo e erosão, utilidades do solo, características do solo, cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade, etc. As técnicas de manejo do solo e sua importância para a agricultura e para a vida. E a gente vai fazer interdisciplinaridade com geografia, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, prezada família, a gente encaminha as atividades aqui para orientar e apoiar os estudos da criança em casa. Pedimos que leia, juntamente com a criança, o passo a passo de cada atividade para que entenda melhor e se sinta confiante em fazê-las. Ajude a criança a perceber a importância de se preservar os recursos naturais a fim de cuidar do nosso planeta. O uso consciente da água envolve a preservação de muitos seres vivos e também o cuidado com o solo. Então, vamos lá. O texto da querida criança diz o seguinte: hoje você vai refletir sobre o papel fundamental da água, não só para os seres vivos do nosso planeta, mas também para o próprio solo. Nas atividades desta semana, você aprenderá um pouco sobre as causas e consequências da escassez de água para o solo. Aqui temos vídeos, né, de sugestão. Vamos lá. Nossas atividades. Você sabia que nós habitamos o planeta Terra, que também é chamado de planeta Água? Este nome também é dado ao nosso planeta devido ao fato de aproximadamente 70% da superfície terrestre ser coberta por água. Então, a gente pode observar nesse globo, né, quanto é maior a água, tá vendo? Aqui, ó, aqui tá o Brasil, ó. A gente mora por aqui, ó, tá bom? Esta água ela pode ser encontrada em oceanos, mares e águas continentais, rios, lagos e águas subterrâneas. No entanto, mesmo sendo um planeta com tanta água, não é toda esta que está disponível para os seres vivos. Por este motivo, a falta de água é discutida entre diversos países, comunidades científicas e sociedade em geral. Pois a sua escassez provoca impactos tanto para o solo quanto para todos os seres vivos, animais e são vários os fatores relacionados a esta indisponibilidade de água no mundo, e todos estes problemas envolvem a ação humana. Assim podemos considerar o desperdício, o aumento da população, a urbanização, as mudanças climáticas, a poluição, o desmatamento e também a intensificação da industrialização. Então, aqui ele fala de problemas que envolvem o humano, né, a gente. Desperdiçar não pode. Então, a gente tem que pensar, né, que a gente não pode desperdiçar água, porque pode vir a faltar, não é verdade? Então, vamos lá. Olha lá o solo, todo desertificando, né, com rachaduras de tão seco por falta d'água. Todos estes problemas levam a outros novos problemas. A falta de água no solo, por exemplo, leva à morte de todos os seres vivos que ali vivem. A perda da cobertura vegetal do solo leva a seu desgaste, o qual chamamos de erosão.
Uma região com solo sem vegetação e com muito desgaste leva a mudanças climáticas, deixando o ambiente ainda mais seco. Ele está falando aqui, ó, uma região com solo sem vegetação e com muito desgaste leva a mudanças climáticas, deixando o ambiente ainda mais seco. Desta forma, o uso errado de um recurso natural como a água leva não só a um problema de falta de água potável, por exemplo, mas sim à morte de vários seres vivos e também à modificação do solo de uma região. Agora responda. Segundo o texto acima, por que vivemos uma escassez de água, mesmo vivendo em um planeta água? Marque todas as respostas que estiverem corretas. A poluição de rios impede que se use água para consumo humano? Faz sentido, né? Porque ninguém quer beber água suja e nojenta, não é verdade? Existe muito desmatamento e desperdício de água tratada? Também verdade, porque o pessoal tem desrespeitado as leis e desmatam muito, né? E pode até desperdiçar água tratada. Tem pessoas que não têm caixa d'água? É verdade, tem pessoas que ainda não têm caixa d'água, né? Eu não sei falar o percentual que ainda não tem, mas dependendo da região, né, a simplicidade for muita. Aqui na nossa região, a nossa região é privilegiada, né, economicamente. Então, assim, isso pra gente é até assustador, né, de pensar que alguém não vai ter uma caixa d'água. Mas, assim, lá pro Amazonas, enfim, alguns lugares em que as situações são mais difíceis, pode sim a pessoa não ter a caixa d'água, né? Ou se morar de repente dentro da água. Algumas cidades têm muitas pessoas e pouca água para distribuir para todos. É verdade, né? Uai, vai ter todas. Oi, gente. Aqui a Thalita quis falar um oi para todo mundo. Então vamos lá. Quais os problemas relacionados à escassez de água no solo? E agora o 3. O que você e sua família fazem para evitar o desperdício de água em sua casa? Marque todas as alternativas que vocês fazem. Não deixar torneira pingando e tomar banho rápido. Juntar as roupas para lavar. Usar balde para lavar o chão e o carro. Ensaboar as louças todas e depois enxaguar. Fechar a torneira enquanto escova os dentes. Isso. Aí vocês vão refletir aí o que vocês fazem, né? Eu faço todas essas, né? Eu lavo roupa semanalmente. Eu uso balde também para lavar o chão, né? Passo pano, enxago o pano, volto. A gente não deixa a torneira pingando e busca tomar banho rápido, né? Não fica demorando demais. Eu não ensaboo todas e depois enxago. Eu vou aos poucos, né? Eu ensaboo algumas, enxago, ensaboo mais algumas e enxago, né? E eu fecho a torneira enquanto eu escovo os dentes. A semana 2, unidade temática, Terra e Universo. Características da Terra, uso do solo. Habilidade, reconhecer as transformações da Terra devido à escassez de água no solo, com base nas erosões em alguns lugares, comparando as mudanças nas últimas décadas na própria região. Conteúdo relacionado, causas e consequências da escassez de água no solo. Transformações da terra causada pela escassez de água no solo. Solo e erosão, utilidades do solo, características do solo, cor, textura, cheiro, tamanho das partículas e permeabilidade. E as técnicas de manejo do solo e sua importância para a agricultura e para a vida. Interdisciplinaridade e geografia. Prezado da família, leia com a criança a atividade, né? Olha lá. Auxiliar a criança na percepção dos detalhes da imagem da atividade. Ela deverá perceber o quanto o solo está ressecado e que neste local havia uma vegetação que morreu devido à falta de água na
região e incentivá-la a procurar no dicionário as palavras que não conheça. Querida criança, esta semana você irá perceber o quanto a falta d'água modifica o ambiente, pois os seres vivos e os solos são diretamente afetados nesta situação. Observe a imagem abaixo e depois responda as perguntas. Se for preciso, consulte novamente o texto da semana passada. Para saber mais, acesse o link, né, que é o vídeo do YouTube. Vamos lá nas atividades. A imagem a seguir mostra um solo completamente afetado pela escassez de água. Observe que toda a vegetação que cobriu o solo morreu devido à falta d'água. Observe também que o solo está todo erodido, danificado. Agora responda. Releia o texto que se encontra registrado na semana 1. Você comprou as coisas? Releia o texto que se encontra registrado na semana 1, o qual vai auxiliar você na resposta à seguinte questão. Pense e cite algumas ações do ser humano que podem ter causado este problema de escassez de água e consequente erosão do solo. Então, a gente tem que retirou a vegetação do solo, né? Isso pode acarretar a erosão, porque se desprotege o solo. A gente viu que leva 2.000 anos para a gente ter 10 centímetros de solo, né? Então, pensa para vocês, 2.000 anos para 10 centímetros é muito pouco, quer dizer, é muito demorado um solo para o solo ficar saudável, né? Uma rocha ficar saudável, virar um solo que seja sustentável, né? E aí o ser humano vem e queima a floresta, então aí vai rapidinho a tendência é esse solo ficar danificado, né? Então, assim, temos que pensar bastante. Hoje em dia já tem algumas técnicas que eles tentam conciliar, né, a floresta com a produção de, por exemplo, o açaí, né? E o Palmeiras, né, lá igual a Natura. A Natura é uma empresa que ela tem parceria com pessoas que coletam frutos lá na floresta Amazônia, né, para evitar que derrube a floresta. Então, a gente tem que buscar situações alternativas, né, para a gente poder ter uma vida sustentável e deixar uma vida sustentável para os nossos filhos e netos, enfim, né? Então, vamos lá. Se você fosse uma pessoa responsável por revitalizar um ambiente como este da imagem, o que você faria? Que trabalhão, hein? Então, a gente vai ter que colocar plantas, né, que sejam, como fala, muito fortes, assim. A gente pode hidratar esse solo também, né, levar alguns caminhões. É um processo muito demorado, né? Vai levar aí muitos anos e quem sabe décadas para a gente revitalizar quando o solo chega nesse nível, né, de estrago. Então, por isso que o solo que tá bom, a gente tem que realmente cuidar dele muito bem, né? Porque é mais fácil a gente zelar do que tá bom para evitar um transtorno maior, né? Porque se a gente não deixar o solo chegar nesse ponto de desgaste, o custo para arrumar fica menor, não é? E aí ele fala aqui, ó, descreva como é a região onde você mora, citando se o solo é semelhante ao da imagem, se há escassez de água. Desenhe no seu caderno como é o solo onde você mora, né? Aí no quintal seu você vai olhar e observar. Eu acredito que tenha um nível de erosão, né, nos lugares que retira a vegetação, mas não chega aqui na região. Eu nunca vi um solo tão desgastado que nem esse da foto, tá? Aqui, ó, glossário. Glossário é o tipo dicionário, tá? Aqui, ó, ele colocou que, ó, revitalizar significa revigorar, dar nova vida, né? Uma coisa que está estragada, danificada, um metal que a pintura estragou, a gente pode ir lá e pintar. Então, a gente vai revigorar, revitalizar, né, esse material.
Uma janela de madeira que está desbotada, que o verniz já saiu, a gente vai pintar ela novamente, então a gente vai revitalizar, a gente vai revigorá-la, tá? Aqui foi onde encontrou o significado de revitalizar. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.